Jesus, quando estava partindo, quando estava terminando a missão dele, ele falou uma coisa muito, muito importante. Ele falou com os apóstolos dele assim: eu tenho desejado ardentemente comer a Páscoa com vocês. Por que Jesus estava desejando comer a Páscoa com os discípulos, com os amigos dele, antes de morrer? Para saber isso, a gente tem que entender o que era a Páscoa antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar. A Páscoa era uma refeição, onde eles matavam um cordeiro, lembrando o dia que eles saíram lá de uma escravidão no país chamado Egito. Foi tão importante aquilo, foi tão grandioso. Deus mandou 10 pragas para libertar o povo que era escravo, que sofria muito. E para ficar um sinal daquela libertação que Deus ia fazer, ele mandou matar um cordeiro, um cabritinho, uma ovelha por família, e passar o sangue na porta, para saber que aquela família era de Deus, que aquela família seria salva por Deus. Depois, quando Deus tirou eles do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Lembrar a Páscoa, então, no tempo de Jesus, era recordar como Deus tinha feito coisas maravilhosas, como Deus foi maravilhoso. Deus não é um Deus lá longe no céu, Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa, é um Deus que é pessoal, que tem uma existência, 3 pessoas num só Deus, um Deus que cuida da gente. Deus cuidou do povo no Egito, então todo ano eles matavam o cordeiro para celebrar a Páscoa, para comer juntos numa refeição, lembrando que eles eram de Deus, que eles não eram do mundo, que eles não estavam sozinhos na história, mas que eles eram de Deus. Aí Jesus, antes de morrer, falou assim: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Sabem por quê? Porque a partir dali seria uma Páscoa completamente diferente de todas as outras que Pedro, João, Tiago tinham vivido. Os 12 apóstolos, seria totalmente diferente. Por que seria diferente? Porque Jesus ia fazer uma coisa que ninguém imaginava que ele faria. Ele iria substituir o cordeiro que eles matavam na Páscoa, na pessoa dele mesmo. Ele desejou comer a Páscoa, porque aquela Páscoa, a partir da morte dele na cruz, seria o alimento nosso. No lugar do cordeiro, do animalzinho, a partir dali, ele daria a carne dele, o sangue dele, em alimento para nós, para que a gente fosse livre, não de um país como o Egito, mas para que a gente fosse livre da morte, do demônio, da condenação eterna. A partir dali, ele não abriria mais um mar vermelho, mas ele abriria a morte. Ele faria a morte agora acabar, nós passaríamos a morte. A morte não seria mais a nossa inimiga, ela se tornaria Páscoa. Então ele falou: eu desejo muito comer essa Páscoa com vocês, porque nesses 3 anos que eu vivi com vocês, eu ensinei vocês que nessa vida o que vale mesmo não é ficar juntando coisas, não é ficar tendo inimigos, não é viver de qualquer maneira, mas é viver como filhos de Deus, é saber que Deus ama vocês, é ser bom para os outros, é viver o perdão, é isso que vai ser o mais importante da vida. Mas ele sabia que os apóstolos não tinham força. Imaginem vocês, quando Jesus falou assim para os apóstolos: quantas vezes a gente deve perdoar? Até 7. Aí ele falou assim: até 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, vocês devem perdoar sempre. Nossa Senhora, os discípulos já ficaram com medo. Ele falou assim: se alguém ofender você, em vez de você ofender a pessoa de volta, não faz isso, reza pela pessoa. Se ela amaldiçoar você, você abençoa a pessoa.
Ele falou assim: se você ver um pobre necessitado, não tenha medo de ser generoso com ele. Gente, eu pergunto para vocês, ele falou com o marido e com a mulher assim: vocês devem se amar, não por um tempo, mas até o fim. Vocês devem ser fiéis um ao outro, não por uns dias, mas até o fim. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe, não só quando eles dão presentes e agradam vocês, mas uma vida inteira. E ele falou muitas coisas. Eu pergunto para vocês, é fácil viver o que Jesus falou, sim ou não? Não é fácil viver o que Jesus falou. Por isso, ele falou: eu quero muito comer essa Páscoa com vocês. Sabem por quê? Porque vocês precisarão de um alimento que será a minha vida em vocês, a minha força em vocês. Então, quando eu falar assim: marido, ama a sua mulher e não maltrate a sua mulher. Mulher, ame o seu marido até o fim. Seja fiel, seja boa para ele. Ele não estaria dizendo para eles fazerem isso na força deles, mas na força da Eucaristia. Então vejam vocês, o marido e a mulher que se casam, casam-se diante do altar. Para quê? Para que eles se lembrem que o amor deles não vai ser vivido na força do romantismo, de promessas românticas apenas, mas na força da Eucaristia. Quando ele falou então para que a gente perdoasse os inimigos, ele nos daria um alimento que seria a força desse perdão. Quando ele falou para a gente ser bom, ele daria um alimento que seria a força da gente ser bom. Naquele momento, lá na cruz, aquele momento, Jesus se tornava para nós alimento de vida eterna. E naquela quinta-feira santa, ele antecipou a morte de cruz dele, fazendo com que nós tivéssemos o pão e o vinho consagrados agora como Eucaristia. Toda vez que vocês agora vierem à missa e se aproximarem desse altar para comungar, vocês estarão comungando a força que brotou lá da cruz e da ressurreição de Jesus. Estarão comungando um amor tão forte dentro de vocês, que vocês serão capazes de amar. Deus não mandou a gente ser bom e fazer o que Ele ordenou só na nossa força. Sabem por que o mundo às vezes é tão difícil como é? Porque os homens e as mulheres acreditam pouco na força dessa Eucaristia. Os homens e as mulheres aproximaram-se da Eucaristia um dia na primeira comunhão, mas depois voltaram poucas vezes, e ficam tentando ser bons na própria força deles, ficam tentando dar conta da vida na própria força deles, ficam tentando ser bons irmãos na própria força deles, ficam tentando ser bons na escola para os colegas só com a força. Ninguém dá conta disso. É preciso aproximar-se do altar. Pai e mãe, como é que você vai dar conta da sua família só com a força da sua maternidade e da sua paternidade? Você precisa de Deus, e não precisa de um Deus teoria, você precisa de Deus na Eucaristia. Ele falou assim: toma e faz o que, gente? Fica olhando. O que ele falou? Tomai e comei. O que isto é? Isto é o meu corpo que será entregue por vocês. Eu entreguei lá na cruz o meu corpo por vocês. Eu quis fazer uma refeição para que vocês não tivessem medo de mim. Quando o namorado gosta de uma namorada, uma prova de que ele gosta dela é o quê? É fazer refeição juntos. Querida, hoje eu vou pagar uma pizza para você. Aí ela fala assim: nossa, ele gosta de mim, vai pagar uma pizza para mim. Olha, aí lá na casa da mãe e do pai tem ceia de Natal. Meu Deus, que delícia. Domingo na casa da avó é ruim ou bom? Tem bolo na casa da avó? Tem cuscuz na casa da avó?
Meu Deus, que coisa boa! Então quer dizer que refeição nos aproxima de quem nos ama. Olha, Jesus quis que o sacramento, quer dizer, a força daquilo que Ele nos daria, viesse numa refeição, para que todos soubéssemos que Ele se fez nosso amigo, que Ele gosta de nós, que Ele quer se aproximar de nós, mas Ele fala com você criança, comigo, toma e come. Aí a gente fala assim, obrigado Senhor, hoje não dá. Aí Ele oferece de novo no outro domingo, tomar e comer, isso é meu corpo. Aí você não vem. Ele preparou uma refeição e você deixa aquele que preparou esperando você. É verdade ou não? Olha, não levanta a mão, pelo amor de Deus, para o padre não passar vergonha. Mas se eu perguntasse assim, quem vai à missa todos os finais de semana da sua vida, levante a mão. Não levanta, porque não levanta, porque vocês vão fazer o padre passar vergonha. Eu vou fazer de contas que aqui todo mundo vai à missa todo domingo, não por causa do padre, mas porque Jesus fala com você assim, tomai e comei. Eu desejei ardentemente comer o que eu ofereço no altar com você, para que você não desfaleça no caminho. Por que que muita gente tem desfalecido no caminho? Porque não tem feito o que Jesus falou, tomai e comei. Por que que vão procurar lá nas drogas alegria? Porque não foi procurar aqui, onde a alegria verdadeira estava. Não confiou na palavra do Senhor. Mas é tempo de voltar para o Senhor. Deus nos espera sempre de braços abertos. Mas só que você não tem o sempre para ficar adiando. Você nem sabe se vai ter amanhã. Ele nos espera sempre. Mas até quando você não virá ao convite dele? Por isso, crianças, não pode ser a primeira e última, ou uma das únicas, mas a primeira de sempre, de todas as vezes, enquanto você viver. Se você viver 100 anos, todos os finais de semana você vai dizer, quando ele falar com você assim, qual o seu nome? Oi? Todas as vezes que ele falar com a Valentina assim, Valentina, eu preparei uma refeição por amor de você. É porque eu gosto e amo você. A prova é que eu morri na cruz por você, Valentina. Ele fala assim, agora Valentina, o que eu ofereci na cruz, toma e come de forma ressuscitada na presença do pão consagrado. Aí a Valentina não está mais na igreja. Ela veio uma vez, 2, 10, depois ela falou assim, quer saber? Eu vou cair no mundo porque esse negócio de igreja não é para mim. Como não é para você? Né, Valentina? Então, Valentina, se você viver 100 anos, todos os finais de semana pelo menos, venha, aproxime-se da mesa e fale, Senhor, eu não mereço. Não é para herói, não é para heroína, viu, Valentina? É para gente de carne e osso. Não é para anjo, porque se fosse para anjo, Deus não precisaria dar a Eucaristia. Não é prêmio para quem se comportou direitinho, mas é necessidade, é alimento, porque nós temos necessidade. Eu vou dizer a vocês uma verdade que a gente vê claramente. Tem gente que cuida do corpo muito bem, come macarronada, come buchada de bode, come cuscuz, essas comidas todas gostosas, né? E alimenta o corpo, e o corpo fica a barriga até às vezes fica também, mas na hora que se a gente tivesse uma máquina de fotografar a alma, talvez nós víssemos aquela pessoa forte, enorme, com uma alma desnutrida, pedindo socorro, porque dá alimento para o corpo, mas não dá alimento para a alma. Como que você faz assim, com aquilo que é eterno em você? O seu corpo vai ficar, mas a sua alma é para sempre. Como é que você faz isso com a sua alma? Não dá alimento para a sua alma, quando ele diz de graça,
Todos vós que tendes sede, vinde beber. Todos vós que tendes fome, vinde comer de graça do alimento que eu ofereço. E você deixa sua alma gritando de fome e de sede, e dá tudo para o seu corpo, e dá nada para a sua alma. De vez em quando o Pai Nosso e uma Ave Maria rezada apressadamente, quando muito é o que a gente oferece para Ele. Nossa, como é que você chama? Fala alto. Yuri. Então, Yuri, hoje é a primeira. Na hora que você vier aqui, Yuri, eu vou molhar o pão no vinho consagrado, mas não é mais pão. Depois que a gente estende a mão, fazendo, Jesus falou assim: façam isto em memória de mim. Ele que mandou a gente celebrar a missa, para recordar o que Ele fez. Façam isto em memória de mim. Na hora que eu impor as mãos com o Padre Gerson sobre o pão e o vinho, e disser as palavras que ele disse, repetindo o que ele fez, não será mais pão, não será mais vinho, é o corpo e o sangue dele. Na hora que eu entregar para você, você vai pegar e vai comer, e naquele momento Jesus será a sua força, a sua paz, a sua vida, e é para sempre, viu, Yuri? Viu, Valentina? Viu, você, e você, e você, e você, e todo mundo? Adultos, vocês ouviram direitinho? Se lembram da primeira comunhão eucarística? Se fosse perguntar assim, quantas vezes você já viu o jogo? Você falaria assim, nossa senhora. Quantas vezes você já foi à praia? Oh, nossa senhora. Quantas vezes você já comungou? Nossa senhora. Nossa Senhora ia regalar um olho falando assim, mas o quê? Olha, Deus te ama tanto. Se você soubesse quanto Deus ama você, ninguém nesta vida vai te amar tanto como Deus te ama. Ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua esposa, nem seu marido, vai te amar tanto quanto Deus te ama. Deus te ama tanto, 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 que Ele deu o seu Filho, e o Filho se deu a você, e disse, toma e come, sou eu para te alimentar, sou eu para te fazer feliz e viver. Creiamos nele. Nossa, que dia feliz, como eu estou feliz de viver esse dia com vocês, como eu estou feliz de viver esse momento maravilhoso, para o qual se prepararam tanto tempo, porque precisa mesmo preparar, é tão importante que precisa se preparar. Então agora, nós vamos entregar a você uma cruz, parecida com essa cruz aqui é do bispo de vocês, que morreu, Dom Helder Câmara, um homem que viveu da Eucaristia, que teve coragem de ser de Deus através da Eucaristia. Olha que coisa maravilhosa, vocês vão ser privilegiados, você vai pôr no seu peito e lembrar, eu sou de Deus, e para eu ser de Deus, eu preciso viver de Deus, eu preciso viver da Eucaristia. Então vamos viver esse momento, vamos trazer as cruzes para serem abençoadas, está aqui já. Eu vou pedir todos para ficarem de pé nesse momento, segura um momentinho.